E Mendel, então, fez o cruzamento com dois indivíduos puros, duas ervilhas puras, que eram ervilhas com o genótipo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, que conferia a característica fenotípica para a ervilha de cor amarela lisa, com ervilhas com o genótipo Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, que conferia a característica fenotípica de cores verdes rugosas. Como que Mendel sabia que se tratavam de ervilhas puras? Porque ele fez inúmeros cruzamentos, como nós já sabemos. Ele fez inúmeros cruzamentos dessa ervilha com esse genótipo com ervilhas do mesmo genótipo. Então ele cruzou várias vezes Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, e ele só tinha ervilha amarela lisa. Quando ele cruzou indivíduos que tinham somente esse genótipo, ele chegava somente em ervilhas de cores verde rugosa. Então, ele sabia, pelos seus estudos, pelos seus experimentos, de que estas características aqui genotípicas, elas eram puras, tá bom? E Mendel chamou isso aqui, então, de geração P, ou geração parental, né? A geração parental. E aí, qual é a diferença para a primeira lei de Mendel? Primeira coisa, a gente precisa separar os gametas. E nós já fizemos, né, aquele lance das setinhas, em que a gente faz aqui, ó, essa matemática aqui. Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. De cá, Vzão, Rzão, Vzão, Rzão. Então, para este tipo de ervilha aqui, qual o único gameta que ela pode produzir? Vzão, Rzão. E para este tipo de ervilha aqui, verde rugosa, vamos fazer o mesmo lance das setinhas. Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho. De cá. Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzinho. Então, para a ervilha de cor verde e semente rugosa, nós vamos ter o gametas Vzinho, Rzinho. E aí a gente precisa fazer então esse cruzamento, né, o cruzamento de Mendel. Qual a diferença para a segunda lei de Mendel, da segunda lei de Mendel para a primeira lei? Vocês já viram esse exemplo lá na aula de primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, né, então, ele fazia os cruzamentos com apenas uma característica. Então, nós tínhamos apenas uma característica para cada par de alelo, né? Então, aqui, ó, a gente tinha ervilhas amarelas cruzando com ervilhas de cores verdes. A geração parental, nós vimos que 100% aqui desse cruzamento ia dar azão, azinho, né? E depois, na segunda geração, que é a geração F2, aí a gente tinha a proporção de 3 para 1, 3 ervilhas amarelas para uma verde. E aí esse quadro aqui, ele era muito mais simples, né? Com apenas 4 alelos, em que a gente separava aqui os gametas, né? Azão, azão, em que veio para cá, um azão para cá, um azão para cá. E aqui o azinho, azinho aqui, que veio para cá, azinho, azinho. E nós fizemos esse cruzamento, esse azão com esse azão, dando um alelo azão, azinho, de cá, azão, azinho, tá? Então, a geração F1, ela foi 100% de ervilhas amarelas. Para a segunda lei, olha a diferença que a gente tem, né? A gente tem um quadro muito maior. A gente pode ter aqui, ó, 16 possibilidades genotípicas diferentes. Vamos fazer? Vamos fazer essa regrinha aqui, que é bem tranquilo. Então, vamos sempre, né? O alelo dominante, ele vem à frente, tá? Então, aqui nós temos os gametas, tá? Da ervilha verde rugosa. E aqui em cima, os gametas da ervilha amarelo lisa. Então, se o alelo dominante, ele vem à frente, então, é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. De cá, mesma coisa. Vzão. Opa, aqui tinha um Rzinho. Vzão. Vzinho, Rzão com Rzinho. De cá. Vzão. Vzinho, Rzão com Rzinho. De cá. Vzão. Vzinho, Rzão, Rzinho. Opa, então vai ser a mesma coisa nisso aqui? Bem, vai, né? Quando a gente bate o olho, a gente vai ver que essa geração aqui, né, que Mendel chamou de geração F1, eles vão ser 100% de uma mesma característica genotípica.
Mendel chamou, né, esta geração aqui de geração F1 que nós já sabemos. Vejam bem, o que a gente pode concluir desse quadro? Que 100%, né? 100% dessas características são Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Opa, o que é isso? O que a gente lembra dessas características propostas por Mendel? Olha aqui. O alelo Vzão, ele confere cor da semente amarela. E o alelo Rzão, ele confere cor da semente lisa. E o que a gente tem aqui? Nós temos um indivíduo heterozigoto, né? Vzão, Vzinho, isso significa que essas ervilhas são de cores amarelas, pelo Vzão, que é dominante, e o Vzão confere cor amarela. E Rzão, Rzinho, ele é um heterozigoto, isso significa que essas ervilhas são de cores amarelas e lisas, né? Em resumo, aqui nós temos a geração parental, que nós vimos, as ervilhas lisas, amarelas lisas, verdes e rugosas, geração parental, em que Mendel escolheu ser ervilhas puras, tá? Para Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, cruzando com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí nós chegamos numa geração F1, em que teve todo esse cruzamento aqui, e a geração F1, ela trouxe 100% de indivíduos com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que significa que são ervilhas amarelas e lisas. E agora, quando a gente vai chegar na geração F2, quando eu vou cruzar, então, um indivíduo com esse genótipo com outro indivíduo com o mesmo genótipo. Vamos ver o que vai dar isso daqui. A gente tem este esquema, tá? Ervilhas com o genótipo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho significa que são ervilhas amarelas e lisas, tá? Porque ser amarelo e ser lisa, isso é devido ao alelo dominante, tá? Então, como eles são heterozigotos, então são ervilhas de cores amarelas e lisas. Então, nós vamos cruzar esses dois tipos de ervilha aqui, que são provenientes da geração F1. Mas antes disso, a gente precisa saber quais são os gametas dessas ervilhas aqui. Lá na segregação independente, quando for separar os gametas, quais serão, né, as características genotípicas de cada gameta dessas ervilhas. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente vai fazer o mesmo esquema. Vzão, Rzinho, né? Vou colocar aqui. Então, nós teremos gametas Vzão, Rzão, gameta Vzão, Rzinho, gameta Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzão e gameta Vzinho, Rzinho. Bem, se essas duas ervilhas elas têm as mesmas características genotípicas, então se eu fizer aqui tentar verificar quais gametas dessa ervilha, eu vou chegar no mesmo resultado, tá? E aí eu trago esses gametas para cá, né? E a gente coloca no nosso quadro, né? Cruzando aqui ervilhas de cores lisas e rugosas, porém heterozigotas. Então, eu coloco os gametas aqui, ó, esses gametas que nós tiramos, eu vou colocar aqui, ó, Vzão, Rzão, o Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho, com os gametas da outra ervilha. E aí, a gente vai fazer essa matemática aqui, vamos ver no que isso vai dar. Aqui, ó, a mesma coisa, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. De cá, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. De cá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, de cá. Vzão, Vzinho,
Rzinho, Rzinho. Mais um. Aqui, né? O dominante vem à frente. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E de cá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. De cá? Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o último aqui, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Bem, que características são essas então? Que características genotípicas nós tivemos nesta geração que Mendel chamou de geração F2? Vamos descobrir então quantas ervilhas são amarelas lisa, né? E aí, para ser ervilha da cor amarela e lisa, é necessário o alelo Vzão, o alelo V, né, dominante, não importa o que segue ao lado dele, porque ele é dominante, e o R, que confere a característica, o Rzão, né, dominante, que confere a característica lisa, e aqui não importa qual alelo que está do lado dele, já que para ser amarelo e liso, eu preciso de alelos dominantes. Então, para ser amarelo e liso, eu vou precisar de alguma ervilha com uma característica genotípica que seja Vzão, não importa o que eu tenho aqui, Rzão, não importa o que eu tenho aqui. Para eu ter ervilhas de cor amarela, porém rugosa. Para ser rugosa, aí a característica rugosa ela é recessiva. Então, uma característica recessiva para que ela apareça, ela precisa estar juntas, né? Ela precisa estar em homozigose. Então, para ser uma ervilha amarela rugosa, ela precisa ser Vzão, não importa o que vem ao lado do Vzão, porém tem que ser Rzinho, Rzinho. Para eu ter, então, aqui, né, nessa geração F2, ervilhas de cor verde lisa, aí eu vou precisar ter características genotípicas Vzinho, Vzinho. Por quê? Porque a característica verde das ervilhas, ela é garantida pelo alelo homozigoto, né, recessivo. Então, é obrigatório que seja Vzinho, Vzinho, porém, já que ela é lisa, pode ser Rzão e não importa o que está ao lado dele, já que ele é dominante. E para eu ter ervilhas de cores verdes e rugosa, aí eu vou ter que ter alelos recessivos. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E aí a gente vai buscar nesse quadro aqui quantas ervilhas para cada características de K. Vamos fazer essa conta? Então aqui uma ervilha Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Ela vai entrar aqui, ó, Vzão, Rzão, certo? Porque ela não dá certo nem aqui e nem aqui. Então, a gente tem uma ervilha aqui, tá? Vamos fazer assim, depois a gente soma para ver quanto dá. Então, aqui eu elimino. Essa ervilha aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, vai entrar onde aqui, ó? Vzão, tem dois alelos dominantes, ela vai caber aqui, tá? Então, mais uma ervilha amarela lisa. De cá, eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Mesma coisa, ela só cabe aqui, porque eu tenho Vzão e eu tenho Rzão, tá? Então, é mais uma ervilha amarela lisa. De cá, eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, então ela vai caber aqui também, ela é uma ervilha amarela lisa. Vamos prestar atenção nesses genótipos aqui, ó, dessa primeira, da geração F2, nessa primeira coluna aqui. Ó, a gente já viu que o alelo dominante, ele confere cor amarela, e o alelo dominante R, ele confere característica lisa para as ervilhas. Então, aqui a gente tem uma ervilha amarelo lisa. Aqui também é dominante, eu vou ter amarelo lisa, porque eu tenho Rzão. Aqui é a mesma coisa, eu tenho amarelo liso, porque eu tenho dominante para cor, dominante para característica rugosa, e aqui também eu tenho
uma ervilha de cor amarela lisa, porque eu tenho a característica aqui dominante para ser amarelo e dominante para ser rugoso, tá? Então vamos seguir aqui. E agora aqui neste quadro, tá? Nessa outra coluna, nós temos Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Vai caber aonde? Né? Aqui tem dois, né? Os dominantes para as duas características vai caber só aqui, tá? Então, mais uma ervilha amarela lisa. E aqui, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Opa, aí eu já mudei. Qual é a característica de ervilhas que confere ali, ó? Aqui, ó, Vzão, tá? Não importa o que tá do lado dele, porém, aqui é um recessivo. Opa, então eu vou ter a primeira ervilha amarela, porém rugosa, tá? Essa ervilha aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ela vai entrar aqui, Vzão, não importa o que está do lado, Rzão, não importa o que está do lado. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Mais uma ervilha amarelo lisa. E esta última ervilha desta coluna, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Opa, então eu tenho aqui essa característica aqui recessiva, porém cor amarela dominante, tá? É amarela rugosa, Vzão, não importa o que vem ao lado, Rzinho, Rzinho. Eu tenho mais uma ervilha amarela rugosa, tá? Vamos prestar atenção nesta segunda coluna aqui. Aqui nós temos o alelo dominante para a cor amarela e o alelo dominante para ser rugosa. Então, né, confirma que nós vimos que temos uma ervilha amarelo rugosa. Aqui mais um alelo dominante para a cor amarela, porém aqui ele está recessivo para a textura da ervilha. Esta é uma ervilha amarela, porém ela é rugosa, ela não é lisa mais. Esta ervilha aqui, alelo dominante para a cor amarela e dominante para textura rugosa, eu tenho uma, para textura lisa, desculpa, aqui eu tenho uma ervilha amarela lisa. E aqui nossa última ervilha da segunda coluna, alelo dominante para a cor amarela, porém sendo recessivo aqui, essa ervilha ela é amarela, porém com textura rugosa, tá? Que confirma os números que nós trouxemos aqui. Vamos seguir então para a análise da terceira coluna. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão. Vai entrar aqui também. É mais uma ervilha de cor amarela lisa. Mais uma, tá? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Tá? Ela tá se repetindo. Ervilha de cor amarela lisa. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Aqui já começa a mudar um pouco. Opa, eu tenho aqui o alelo recessivo para cor, porém dominante para textura. Então, aqui, ó, Vzinho, Vzinho, que bate aqui, Rzão, não importa que tá ao lado dele, já que ele é dominante. Então, eu tenho uma ervilha verde lisa. Verde pelo alelo dominante aqui, pelo alelo recessivo aqui, Vzinho, Vzinho, e lisa por ter o alelo dominante que confere cor, que confere textura lisa. E por último aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho, mesma coisa, ervilha verde lisa, porque eu tenho o alelo recessivo para cor e o alelo dominante para textura. Então, eu tenho mais uma ervilha verde lisa, tá? Então, vamos lá. Aqui, essa ervilha, ela é amarela lisa, tá? Vzão, Rzão. Aqui, esta ervilha, ela também é amarelo lisa, pelos alelos dominantes Vzão, Rzinho. Aqui, eu vou ter uma ervilha verde lisa, tá? Verde por quê? Por causa do alelo recessivo, porém, eu tenho textura sendo conferida aqui pelo alelo dominante. Então, ela é verde lisa. E aqui, mais uma ervilha verde, pelo alelo recessivo, Vzinho, Vzinho, e o alelo dominante para textura, que confere textura lisa, tá? Próxima coluna, o que a gente tem aqui? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Mais uma ervilha amarela lisa, tá? Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Opa, a gente começou a mudar aqui. Eu tenho um alelo dominante para cor, porém ele é recessivo para textura. Aqui,
o que a gente vai ter? Uma ervilha amarelo, tá? Porém, rugosa, tá? Vem uma ervilha para cá. Esta ervilha aqui, alelos recessivos para a cor, porém dominante para a textura, ele vai se encaixar aqui, né? Verde lisa. Então, mais uma ervilha verde lisa por conta do alelo recessivo para a cor e dominante para a textura. E por último, nós temos uma ervilha recessiva para as duas características, que daí ela vai se enquadrar aqui na verde rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? Esta ervilha aqui, ela é amarelo lisa, aqui ela é amarelo, porém rugosa, tá? Por conta do alelo aqui recessivo. Aqui eu tenho uma ervilha verde lisa, verde por conta do Vzinho, Vzinho e lisa por conta do Rzão. E aqui eu tenho uma ervilha verde e rugosa, porque as duas características são recessivas. Então, quantas ervilhas eu vou ter aqui com essa característica, com alelos dominantes para as duas características, cor e textura? É só a gente contar, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas ervilhas com características amarelo rugosa? Para isso eu preciso de uma característica dominante para cor e ser recessivo para textura. Nós temos 1, 2, 3 ervilhas. Para as ervilhas de cores verde lisa, nós precisamos de que sejam ervilhas recessivas para cor e dominante dominante para textura. Nós temos 3, tá? Ervilhas verde lisa. E para a última característica, que seja recessivo, tá? Um duplo recessivo, que no caso nós temos apenas uma ervilha verde rugosa. Então, esta proporção é de 9 para 3, para 3, para 1, e a gente chama isso de proporção genotípica, tá? É uma proporção genotípica. Bem, como vocês puderam ver, Mendel começou seus estudos se baseando em cruzamentos de ervilhas com apenas uma característica, então verde com verde, amarelo com amarelo, amarelo com verde. Depois ele passou a estudar o cruzamento de ervilhas com duas características, que eram as características para cores e texturas, mas ele não parou por aí. Mendel foi pesquisando cada vez mais. Nós já falamos que os indivíduos heterozigotos, eles são indivíduos híbridos, tá? Então, para as características para os cruzamentos, né, da segunda lei de Mendel, ele chamou esses indivíduos de híbridos, ou seja, indivíduos duplamente heterozigotos, como eu vou mostrar aqui agora para vocês. Isso daqui foi um cruzamento de indivíduos duplamente heterozigotos, ou um cruzamento de híbridos, que tinham Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, ele é um duplo heterozigoto, ou seja, ele é um dihíbrido. Mas a pesquisa de Mendel, os estudos de Mendel não pararam por aí. Ele fez experimentos com muito mais características, com 3 características, 4, 5, 6, 8. Então, a gente pode chamar isso de polihíbrido, tá? Em que eu tenho vários heterozigotos para o mesmo ser, indivíduo, planta, enfim. Então, os estudos de Mendel, eles vão além, tá? Do que eu estudar cor e textura das ervilhas. Então, ele testou cor, textura, mais forma da semente, mais alongada, mais compactada, tamanho do caule, tamanho do pé, onde a flor se colocava no pé de ervilha, cor da folha de ervilha, e esses cruzamentos ele foi fazendo por anos, anotando tudo e registrando, trazendo aí trazendo tanta importância para a genética até nos dias de hoje. Pessoal, ficamos por aqui. Essa foi a segunda lei de Mendel. A gente encerra o conteúdo do primeiro bimestre aqui,
tá? A atividade é para vocês assistirem esses 2 vídeos e fazerem um resumo, tá? Colocar como se vocês fossem fazer um fichamento, algo para vocês memorizarem o que vocês aprenderam, compreenderam desses 2 vídeos sobre a segunda lei de Mendel. Então façam, tá? Pode ser à mão e me mandar escaneado ou via foto, ou então vocês façam digitado e me mandem no meu e-mail até o dia 4. Por que até o dia 4? Ah, mas nossa aula é terça. Porque dia 4 se encerra o primeiro bimestre. A gente tem que fechar essas notas até dia 4. Então eu peço que vocês me mandem até o mais rápido possível, tá? Eu pedi no portal que fosse até umas 8h30, que é o horário que a nossa aula termina, só para dar tempo, tá? Para eu terminar de corrigir de todo mundo e poder fechar as notas de vocês. Esse resumo tem um valor de 40 pontos e a gente encerra a nossa pontuação do primeiro bimestre. Certo, pessoal? Eu vejo vocês na próxima terça-feira, num próximo vídeo. Fiquem com Deus, se cuidem dos seus e com fé que tudo isso vai passar. Um abraço para todo mundo.